Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 11 de dezembro. Ibovespa apresentou alta de 0,63%, uma formação parecida com essa formação aqui anterior, a formação de um martelo. Nesse pregão aqui, que foi o pregão do dia 9, o Ibov não conseguiu confirmar, não conseguiu gerar uma superação de máximo, que é um primeiro indício de confirmação do martelo. Vamos ver se no próximo pregão, nessa sexta-feira, ele consegue superar os 49.946, não só isso, voltar a trabalhar acima dos 50 mil pontos. Pela primeira vez ganhou um pouco mais de força, se olharmos aqui em relação a esse movimento e essa tentativa também de subida. Esse foi um movimento que ganhou um pouco mais de força e conseguiu romper até uma região de resistência. Então traz um sinal um pouco melhor, se olharmos para o intraday, de repique de alta para o Ibovespa. Lembrando que alguns desafios pela frente, vai ficar primeiramente aqui nos 50.500, mas mais significativo em 51.200 e depois 52 mil pontos para um repique de alta no Ibov. PTR4 no pregão de hoje apresentou um candle aí mais para indefinição. Se esse corpo tivesse um pouco mais, a gente poderia até chamar de um martelo, é uma variação de um martelo porque tem uma sombra superior, mas o fato que também é um ativo que mantém sua tendência de baixa, de curto prazo, bem esticado para baixo, principalmente no curto prazo, trazendo a chance de repique de alta. Aí teria que ter um perfil mais arrojado, atuar comprando contra a tendência, que seria a superação, por exemplo, de 11,04, e o stop ficando ou aqui na faixa dos 10,31, abaixo da mínima do pregão de hoje, ou pelo menos em R$ 10,53, que seria outro nível que poderia também trabalhar com stop nessa ação. O principal desafio dessa ação pela frente ficaria na faixa ali dos R$ 12 até uns 12,15, uma zona de resistência que ela tem pela frente. No G60 a gente observa até outro nível aqui em torno de 11,39. De imediato já tem aqui nessa faixa dos R$ 11, aí depois disso já seria mais para a faixa de 11,39 a resistência no G60. A outra forma também é trabalhar na compra, mas não necessariamente swing trade, seria mais para day trade a PTR4, através de fundo ascendente, melhor ainda se ele acontecer no G10 ou G15 acima dos R$ 11. Vale 5. Vale 5 no pregão de hoje, queda de 2,94%. Então o ativo mantém quedas mais acentuadas, mantém uma tendência de baixa, uma aceleração desse último, pelo menos vai dando indício de um movimento para uma possível reversão dessa tendência, pelo menos para uma tendência indefinida um pouco mais adiante, no curto prazo. Então o papel que, se gerar a superação da máxima do pregão de hoje, seria um indício mais forte de ter esse início de reversão de tendência, início principalmente desse movimento de baixa. Mas para atuar comprando, esse stop fica muito alto aqui em relação a botar um stop aqui embaixo, comprar a superação da máxima de hoje com um stop aqui embaixo. Teria que atuar um pouco mais pensando em day trade, se for na ponta compradora. Se essa ação conseguir voltar aqui para cima desse topo, o stop pode ficar aqui abaixo dessa mínima. Ou seja, se ela voltar para cima ali dos 16,73, traz essa chance de atuar com um stop um pouco mais curto na Vale 5. Tá? Ou até mesmo aqui no fundo ascendente, se gerar força nesse fundo aqui no G15, com nova máxima, seria uma alternativa de entrada a favor de uma nova tendência aqui de alta no gráfico de 15 minutos. Próximos ativos a serem comentados aqui é Klabin. Klabin recomendei compra no pregão de hoje. Se ela conseguisse romper aqui os 13,70, conseguiu romper esses 13,70, entrada em 13,71. É um ativo que está em tendência de alta de médio prazo e também mais para longo prazo. Vai fazendo aqui uma lateralização do preço depois desse movimento forte de subida. Vamos dizer assim, uma correção no tempo dentro desse movimento forte de subida, abrindo a chance de ter um novo movimento de alta. Então essa foi a minha expectativa de entrada, de depois dessa queda aqui se sustentando no suporte dessa pequena indefinição, que poderia ocorrer um movimento de saída dessa indefinição. Então essa foi a minha tentativa aqui de compra nesse papel. O fato que o stop está em 13,48, risco dessa operação na Klabin o risco dessa operação na Klabin é de 1,68% e o objetivo está na faixa dos R$ 14,40. Olhando para outros papéis, Qual 3
fechou bem acima dos R$28, um patamar que ela vinha tendo bastante dificuldade aqui de se manter acima. 28 fechou aqui em 28 ou 27,99 pelo menos em 3 pregões, ou chegou a fazer máxima aqui em mais pregões nessa faixa dos R$28, e dessa vez ela conseguiu reagir bem, vindo lá de baixo, fechar acima dos R$28, um ponto positivo, traz a possibilidade de compra se superar a máxima desse candle do pregão de hoje, 28,18, podendo trabalhar com stop aqui um pouco mais para baixo, não necessariamente abaixo da mínima de hoje, mas podendo colocar o stop, por exemplo, aqui um pouco abaixo dos em torno de 27,49 seria um primeiro nível ali de posicionamento de stop na Qual 3. Então é uma operação a favor de uma tendência, não só a tendência de alta no curto, mas também um cenário mais de alta se olharmos para o gráfico mensal. Um fundo ascendente aqui vai trabalhando com fundos ascendentes, então ativo um pouco mais alinhado para cima nesse momento. Aí no caso dos bancos aqui, Itube, eu já tinha comentado Itube aqui numa videoanálise anterior, ela veio desacelerando a queda, pelo menos aqui olhando para o G60, e no pregão de hoje conseguiu quebrar essa tendência de baixo do G60, dos topos descendentes. Então uma alternativa de imediato de entrada seria simplesmente na superação da máxima de hoje, em 35,76 na Itube 4. O stop mais bem protegido ficaria aqui embaixo, mas poderia colocar o stop até um pouco mais acima nesse ativo. Mas o fato é que vou avaliar o início do próximo pregão para uma possível compra através mais de uma tendência indefinida na Itube, tentando pegar um repique em cima de uma região de suporte. Não está em tendência de baixa, no meu entender, nem está em tendência de alta nesse momento a Itube 4. Mas aqui no G60 restabelecendo a tendência de alta, se superar a máxima desse candle que gerou esse rompimento, esse fundo duplo ou W, aumenta-se a chance de ter aqui um movimento de subida nesse papel. E aí teria alguns desafios pela frente na faixa dos R$ 36,70 a R$ 37,00, primeira zona de resistência para Itube. BBDC4 seria algo semelhante, fez também ali um fundo duplo no G60, o candle de força fechando acima desse fundo duplo, e seria algo semelhante em termos de comprar a superação da máxima desse pregão. Gosto um pouco mais da Itube 4. O gráfico está bem semelhante, mas pelo que aconteceu aqui, pela forma que aconteceu no gráfico diário, o meu interesse seria um pouco maior para Itube. Lame 4 gerou uma bela recuperação no decorrer do dia, porque nas duas primeiras horas de pregão, principalmente a segunda, foi muito ruim nessa ação, perdeu uma região ali de congestão, um suporte no intraday, veio aqui para cima, se olharmos o candle, deixou uma sombra inferior muito grande, porque veio forte aqui para cima, foram 5 horas de pregão, 5 horas de pregão consecutiva de alta, e nesse patamar ela respeitou a resistência no fechamento do pregão, que é uma resistência mais por volta dos 16,13. Então se esse ativo, dependendo do que ele fizer aqui para baixo, gerar alguma sinalização, se abrir caindo, por exemplo, gerar alguma sinalização de alta, fechando aqui para cima dos R$ 16,13, seria uma alternativa de compra aqui, tentando pegar também uma retomada da Lame 4. Depois de toda essa subida, ela vai estar apresentando um cenário um pouco mais de tendência de baixa de curto prazo, e teria que apresentar algum sinal um pouco mais relevante para cima dessa resistência para buscar essa compra. Então, o papel que eu vou estar acompanhando no próximo pregão. E ainda gerando uma sinalização negativa, Multi 3, que está no início de um movimento de baixa no gráfico semanal. A ação, depois desse movimento forte aqui de queda, esse aqui, gerou aqui uma correção mais no tempo e um sinal de baixa, um sinal de topo no pregão de hoje. No fechamento do pregão de hoje. A última hora de pregão foi bem ruim, queda de 1,7%. Então é um ativo que, se perder a mínima desse pregão, aumenta a chance de continuidade da queda e inclusive de gerar pivô de baixa, de estabelecer aqui uma tendência de baixa de curto prazo. Se perder os R$ 47,40 seria uma alternativa de se trabalhar na ponta vendedora. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e até a nossa próxima videoanálise.